Olá pessoal, tudo bom? Nessa terceira unidade a gente vai trabalhar as diversas abordagens que tangem o aconselhamento psicológico. O que a gente precisa entender sobre a abordagem? A abordagem define a forma como a gente vai se colocar frente ao cliente. A abordagem define o aporte teórico que vai nortear o tipo de intervenção que você vai fazer. A abordagem define ou fala, de certa forma, da sua visão de mundo, do que você entende do ser humano. É interessante que quando a gente vai caminhar sobre as diversas abordagens, e a gente vai perceber que cada abordagem dá uma ênfase. E a ênfase nada mais é do que uma forma de enxergar o próprio ser humano. Então é interessante que ao longo desse capítulo, dessa unidade, você vá percebendo qual é a abordagem que é mais próxima, ou que fala mais para você, que faz mais sentido para você. Porque isso pode ser um sinal de um possível caminho que você vai escolher mais à frente. E nesse capítulo, a gente vai falar sobre as 5 principais abordagens presentes no aconselhamento psicológico, começando pela psicanálise, caminhando para as terapias cognitivo-comportamentais, as teorias behavioristas, seguindo para a psicologia humanista, e que vai se desdobrar na psicologia fenomenológica existencial e na psicologia positiva. Então a gente vai falar sobre essas 5 abordagens. Lembrando, gente, falei há 2 minutos. A abordagem determina a sua postura frente ao cliente, beleza? Fazendo uma diferenciação simples entre as diversas abordagens, a gente vai ter a psicanálise com ênfase no inconsciente, as abordagens behavioristas com ênfase no cognitivo e no comportamento, as abordagens humanistas com ênfase na individualidade, na construção de sentido, as abordagens fenomenológicas existencial, dialogando com o humanismo nas questões de sentido de vida, por exemplo, mas também trazendo à tona questões sobre liberdade. E na psicologia positiva, um foco central nas demandas positivas, nos adjetivos positivos que aquele cliente tem, visando fortalecer, ajudá-lo a lidar com suas adversidades. Então, cada abordagem vai trazer uma ênfase. E eu quero que você, ao longo dessa unidade, tente perceber das ênfases que elas vão trazer, quais as que falam de você. Se você enxerga o mundo a partir do inconsciente, se você é uma pessoa que foca no comportamento e acredita que o condicionamento é um determinante para a vida, ou se a liberdade é um determinante para a vida. Então, cada um desses pontos, eles vão te ajudar a encontrar uma linguagem que faça sentido para você. Vamos fazer o seguinte nessa aula. Eu vou trazer para vocês um caso clínico. E a gente vai falar das diversas formas de abordagem desse caso clínico, de acordo com a psicanálise, com o TCC, com o humanismo, com a fenomenologia existencial e com a psicologia positiva. Tente imaginar o seguinte contexto. Você está no seu consultório para fazer aconselhamento psicológico com um cliente que chega até você com uma questão de profissional. Pegar uma situação mais até relativamente corriqueira. A pessoa não sabe se permanece naquela profissão ou se vai para outra profissão. E imagine que isso tem gerado uma profunda angústia, ansiedade, ao ponto da pessoa estar com dificuldade de fazer sua própria vida funcionar. Se a gente fosse seguir o caminho psicanalítico, a gente ia buscar através, primeiro, da associação livre, o que significa que você não vai chegar no consultório e falar: oi, tudo bom? Como é que você está? Você vai receber a pessoa no seu consultório e vai simplesmente permitir que ela, de forma livre, com as associações que lhe vierem à cabeça, inicie a sua própria fala. Então, a associação livre é uma característica específica da psicanálise. Na verdade, em todas as outras abordagens, você poderia falar: oi, tudo bom? Como é que você está? Seja bem-vindo. Isso teria espaço. Na psicanálise, a associação livre é uma premissa. Então, esse é um ponto que, por exemplo, diferencia a postura terapêutica. Segundo ponto, na psicanálise, você vai tentar buscar quais são as construções inconscientes que levaram a pessoa àquele lugar onde ela está, naquele trabalho. E junto de um processo reflexivo interpretativo, ajudar aquela pessoa a construir insights para que ela enxergue a decisão que ela queira tomar. Então esse seria um caminho psicanalítico. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, pela perspectiva comportamental, é possível que a gente utilizasse outros tipos de recursos. A terapia cognitivo-comportamental utiliza uma série de deveres de casa, entre aspas. São propostas práticas para que a pessoa faça, talvez uma lista das atividades que ela gosta, uma lista das atividades que ela não gosta, as possíveis profissões que ela já sonhou um dia em fazer,
experiências que ela gosta de viver, que ela pode associar a uma atuação prática, para tentar compreender o que faz sentido ou não para aquela pessoa. E através de uma metodologia até mais prática, se comparado à psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental focaria na organização para uma decisão final a partir de uma reflexão cognitiva. Quando a gente vai para a psicologia humanista, de uma maneira geral, que é a terceira força, o humanismo surge de uma crítica à psicanálise e ao behaviorismo, por conta da psicanálise trazer uma visão muito determinista por meio do inconsciente e do behaviorismo trazer uma visão muito pragmática de causa e efeito apenas do ser humano, através dos condicionamentos. O humanismo fala não, o ser humano ele pode se autorrealizar, ele pode encontrar sentido para a própria vida dele. E essa é uma das grandes contribuições humanistas. Então, tanto o humanismo, quanto a fenomenologia existencial, quanto a psicologia positiva, trabalharia com foco na escuta do cliente, compreendendo o que faz sentido para ele ou não, traz um olhar fenomenológico, ou seja, busca compreender a interação da consciência com o objeto. Quando eu me relaciono com o objeto, eu dou sentido a ele através da minha experiência de vida. Duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e dar sentidos diferentes ao mesmo objeto, ou mesmo fenômeno. E o fenômeno seria o resultado da interação consciência e objeto. Então, todas as outras abordagens trabalhariam com foco na compreensão da escolha, na dimensão da liberdade, através da compreensão empática, a psicologia positiva dando ênfase aos adjetivos positivos que a pessoa tem, a fenomenologia existencial, o humanismo, mas também abrindo espaço, se comparado à psicologia positiva, abrindo mais espaço para acolher essas demandas e situações, às vezes negativas, que podem emergir da prática terapêutica. Como vocês puderam ver e estudar ao longo desse capítulo, cada abordagem ela vai escolher uma estratégia, vai gerar uma estratégia diferente de prática e foco na dinâmica de atendimento. Nenhuma é mais certa, nenhuma é mais errada. Isso que é importante deixar claro. A questão principal é que você, através das reflexões, da leitura desse capítulo, dos outros conteúdos que a gente compartilhou aqui e dessa videoaula, você começa a refletir sobre quais são as características que fazem sentido para você, que podem ser aplicadas à sua prática. Qual é a abordagem, a linha que fala mais de você? Então a gente entendeu aqui que cada aporte teórico organiza uma conduta terapêutica, tipos de intervenção que são complementares, cabendo ao aconselhador selecionar a forma de prática que faça mais sentido para ele e que seja mais eficaz para o seu cliente. É isso, pessoal. Até a próxima unidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.